Muito bem, estamos novamente aqui no nosso estudo, entendendo os dias que nós estamos vivendo através das lentes do abençoado e usado por Deus profeta Daniel. Nós vimos no último estudo a questão dos 4 animais, aquela visão dos 4 animais, e agora a gente vai colocar um foco no 4º animal. Nós já vimos os 3 primeiros, né? O leão, o urso e o leopardo, visão do profeta Daniel, e agora nós vamos focar nesse 4º animal. E para isso eu gostaria de começar orando, pedindo ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento, inclusive abra o meu entendimento. Isso para mim é uma grande aventura e você está participando dessa aventura comigo. Estamos caminhando aí pelas páginas da Bíblia Sagrada, o livro de Deus, o único livro que é autorizado pelo Criador, por aquele que fez todas as coisas. Profetas e apóstolos e reis, pessoas comuns foram usadas para escrever essa linda revelação, e agora a gente tem a oportunidade de estar lá no Antigo Testamento, livro do profeta Daniel, um dos profetas maiores, capítulo 7, foco no 4º animal dessa visão. Vamos orar. Pai, em Teu nome nós abrimos o livro. Nós sabemos, Pai, que é o Teu Espírito Santo que nos dá acesso àquilo que está escrito aqui. Por mais que a mente humana estude as questões gramaticais, estude as questões hermenêuticas, e mesmo que venhamos fazer uma perfeita exegese do texto, se Teu Espírito não nos der acesso a essa revelação, entrará por um ouvido e sairá pelo outro. Não é isso que nós queremos. Pai, nós queremos enxergar o mundo pela ótica do Senhor. Queremos entender o que está acontecendo por meio dessa revelação. Vem trazer luz, vem trazer discernimento, nós te pedimos. Amém. Muito bem, então nós estamos aqui para começar dizendo o seguinte: nada na Bíblia, absolutamente nada na Bíblia é sem significado. A Bíblia é um livro de revelação e é natural que o profeta Daniel, com os seus sonhos e visões, ele foi usado por Deus para enxergar o que o homem comum não enxerga, para ver lá de sua época o que acontecia naquele contexto, e Deus, pela sua misericórdia, fez com que ele enxergasse outros contextos à frente, viesse a vislumbrar um futuro ainda bem distante. Haja visto que nesse capítulo 7, a partir do versículo 15, Daniel então começa a receber de um anjo a interpretação do seu sonho. Isso é uma prova de que Deus não quer que a sua palavra seja uma palavra obscurecida, uma palavra cheia de mistérios no sentido místico, com segredos que só alguns muito especiais podem decifrar. Não, a Bíblia é um livro escrito por cidadão comum, como eu e você somos, e nós precisamos desse discernimento, desse conhecimento. A palavra aramaica para interpretação aparece 26 vezes no livro de Daniel. Interpretação. Então, isso é mais um motivo pelo qual nós devemos debruçar o nosso coração e mente no livro de Daniel. E um fator importante no estudo da Bíblia é a gente prestar atenção aonde a Bíblia dá mais atenção. Esse é um exemplo típico aqui no capítulo 7 de Daniel, aonde o 4º animal recebe mais atenção do que os 3 primeiros. Os 3 primeiros estavam bem relacionados ao contexto de Daniel. O 4º animal é uma visão mais para frente, mais para o futuro. Ele enxerga com uma lente especial. Deus lhe dá o sonho, essa revelação. E quando a Bíblia dá um destaque para alguma doutrina, para alguma revelação, quando ela dá mais espaço, aí ela está chamando a gente para a gente cavar, para a gente pesquisar, para a gente estudar e para a gente encontrar o que Deus tem reservado para nós. Então vamos lá. O 4º animal da revelação de Deus em Daniel, capítulo 7. No capítulo 7, versículos 7 e 8, nós lemos assim: Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante,
assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro com as quais despedaçava e devorava suas vítimas. Pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Nós vamos colocar a imagem aí para você ver a imagem desse animal. É apenas uma figura que se aproxima um pouco daquilo que Daniel enxergou no sonho. Então, era realmente algo aterrorizante, assustador e diferente dos outros. Além disso, há algo de extraordinário e altamente revelador nesse versículo 8. Ele diz assim: enquanto eu considerava os chifres, vi um outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos, como olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. A interpretação do sonho que foi dada a Daniel por um anjo está no versículo 16 e no versículo 18. Mas Daniel demonstra interesse especial. E o anjo dá esse interesse especial. 7,19 diz assim: então eu quis saber o significado do quarto animal. Olha o interesse de Daniel. Diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo quanto sobrava. Então, Daniel se interessou e o anjo, então, lhe dá essa interpretação. Vamos nos deter agora algumas características desse quarto animal. Isso está no versículo 23 ao versículo 25. Primeiro, ele é diferente de todos os outros. Então não é uma força militar, política ou econômica apenas, como os outros foram. Ele é diferente. Devorará a terra inteira. Sua influência seria em caráter mundial, pelo menos no mundo conhecido da época. 10 reis sairão desse reino. Lembra daqueles 10 dedos de barro da estátua de Nabucodonosor, onde caiu a pedra e despedaçou? Então, estava lá os 10 reis que também são representados na estátua que Nabucodonosor enxergou, os 10 dedos de ferro. Uma outra coisa, ele falará contra o Altíssimo, ou seja, contra o Deus de Israel. Ele oprimirá os santos, isso está tudo aí do versículo 23 ao 25. Perseguirá judeus, e todos que se chamarem povo de Deus. E ele também tentará mudar os tempos e as leis. Guarde isso aí, tá? Ele vai tentar alterar o calendário e mudar leis estabelecidas por Deus. Então esse quarto animal, sem dúvida, é uma referência clara ao império que vem na sequência, que é o Império Romano. Babilônia, Medo-Persa, grego e agora esse quarto animal, o grande e poderoso, influente Império Romano. Esse Império Romano, ele começou em 27 a.C. e terminou 476 depois de Cristo. E a gente não pode falar em Império Romano, em livro de Daniel, na história da influência de Roma no mundo, sem mencionar Constantino. O imperador Constantino tornou-se imperador no ano 306 depois de Cristo. E ele encontrou o Império Romano numa condição de decadência. Ele teve um papel importantíssimo no início do cristianismo, porque a partir de 323 ele fez com que a fé cristã se tornasse aceita, incentivada e funcionasse como uma base, um fundamento para o governo de Roma. Mas não foi assim desde o começo. A igreja cristã nasceu na Palestina, nasceu ali entre os judeus. O seu crescimento foi um crescimento espantoso, o maior fenômeno
que já aconteceu em toda a história humana. Milhares e milhares e milhares e milhares foram se convertendo ao cristianismo, primeiramente judeus, em seguida povos do mundo todo. Foi expandida a fé cristã numa velocidade que assustou inclusive o poderio romano. E Constantino, vendo que havia entre os cristãos uma forte ligação familiar, uma moral elevada, uma educação, conceitos éticos, honestidade, ele falou: eu quero isso, quero que o império tenha isso. O império tem que deixar de ser tão lascivo, tão promíscuo, tão bagunçado como ele está no sentido moral. O cristianismo vem a calhar, então ele tenta juntar o Estado, o poder do Estado com a fé cristã. Agora, o tempo passou. Ele convidou bispos para uma reunião. A Igreja Católica não existia ainda, existia aquele cristianismo do lado oriental e do lado ocidental. Haviam algumas diferenças de crenças. Então, Constantino junta na cidade de Niceia, que hoje é na Turquia, né? E essas diferenças foram resolvidas, surgindo aí um credo, tá? Então o cristianismo definitivamente se torna a religião oficial do Império Romano. Algo altamente questionável, que iria causar problemas muito grandes para os verdadeiros cristãos, que jamais aceitaram ser parte integrante de um sistema político como foi o Império Romano. E nessa esteira nasce então o catolicismo romano. E essa cristandade estatal, né, que provou com o tempo ser um poder político, não um poder espiritual, ele vai tomando cada vez mais formas e formatos, a ponto de chegar a um momento em que o Vaticano é estabelecido dentro da cidade de Roma. O Vaticano se torna um Estado, tá? Então não é nenhum exagero a gente dizer que o Império Romano hoje, ele sobrevive das ruínas por meio desse poder religioso que o catolicismo estabeleceu a partir de Roma, a partir do Vaticano, né? Então é algo assim para a gente pensar. O Império Romano, ele terminou no século V, mas a força que esse cristianismo estatal ganhou por meio do Vaticano e do estabelecimento do catolicismo parece ser uma tentativa desse império já não mais conquistar território por meio da guerra, por meio da força, mas estabelecer um controle, um domínio das nações através da religião, e escolhida foi a religião cristã. Algumas semelhanças da visão de Daniel com tudo isso que eu estou falando. Alguns devem estar pensando: pastor, mas como assim? A Igreja Católica não é uma igreja cristã? Ela é chamada de igreja cristã. Ela tem muitos elementos cristãos. Mas ela, com o passar do tempo, nós vamos ver aqui, ela foi agregando valores pagãos através daquele povo que era forçado, era obrigado a se tornar cristão, porque o Estado e o Império Romano não admitia a um cidadão no seu meio que não se batizasse, não se convertesse ao cristianismo. Então, muitos fizeram isso à força, não de coração, porque o cristianismo nunca foi levado à força. A pregação, a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. As pessoas ouvem, se arrependem dos seus pecados, colocam sua fé unicamente em Jesus, abandonam os seus deuses, religiões passadas e devotam o restante da sua vida a Jesus de Nazaré. Isso não aconteceu quando o cristianismo foi fundido ao Estado romano, e muito menos
com o estabelecimento futuramente da Igreja Católica Romana. Então, olha só, alguns paralelos aí interessantes para a gente checar isso que eu estou falando. Primeiro, sobre esse quarto animal, depois um outro se levantará diferente dos primeiros. Capítulo 7 de Daniel. Então ele vai ser originado nos 10 reinos, mas será distinto, será diferente. E onde está a diferença desse poder desse animal? A diferença está justamente nisso. Ele não tem um exército no sentido militar, ele não tem uma política no sentido estatal, mas ele propõe ser uma religião de foro universal. Então, ele propõe centralizar em Roma tudo aquilo que se pensa e se sabe sobre o cristianismo. E trazendo para dentro desse arcabouço de teologia e doutrina uma série de influências pagãs de todos aqueles povos que um dia invadiram o Império Romano, culminando na sua queda. Então esse pessoal que já estava dentro do Império Romano foi obrigado a se batizar e com isso trouxeram todos esses elementos, misturando tudo isso aí que hoje surgiu na Igreja Católica Apostólica Romana. Não vamos esquecer disso. Outra coisa, falará contra o Altíssimo, ou seja, contra o Deus de Israel. Esse poder, esse quarto animal, que seria mais um império, ele se levantaria contra Deus. E o que nós vemos no catolicismo? Promoção de Maria, Mãe de Jesus, ao centro da adoração. Eu estive no Vaticano em 2016. Eu vi os afrescos e as pinturas que tem nas paredes. E eu vi muitas, a grande maioria delas, Maria no centro, Jesus ao lado, Deus do outro lado, e ela de pé. Isso são coisas que nós não podemos deixar de falar. Então, quer levantar e falar contra o Altíssimo, é colocar no lugar do Altíssimo alguém que Deus nunca imaginou e nem mesmo a pessoa de Maria concebeu um dia estar. Então isso é muito grave. Tá? Outra coisa que se diz sobre esse quarto animal, esse quarto império, oprimirá os santos, perseguirá judeus, perseguirá cristãos. E nós sabemos o quanto o catolicismo na Idade Média matou como hereges pessoas que criam na Bíblia, que discordavam do Papa, que não aceitavam as indulgências, queimaram na fogueira como bruxos. A Inquisição foi um massacre. Nós temos tudo isso no registro. Por favor, você que é católico, não se sinta ofendido. Eu não estou falando contra o Papa Bergoglio, eu não estou falando contra o católico, nem contra padres, contra as freiras, e muito menos contra todo o trabalho social que a Igreja Católica faz e sempre fez. Eu estou falando no sentido de uma revelação bíblica que encaixa perfeitamente no histórico do papismo, no histórico que a Igreja Católica traz e que estão nos registros dos livros. Basta nós procurarmos aí, basta você entrar na internet, basta você acessar uma Wikipedia, você vai perceber o que eu estou falando. E mais uma coisa muito grave, durante o nazismo, enquanto o nazismo matava 6 milhões de judeus, a Igreja Católica foi omissa. E a omissão da Igreja Católica foi muito criminosa. Isso é muito sério, muito grave. Ela simplesmente se recolheu para o seu canto enquanto Hitler matava os filhos de Abraão. Isso é muito sério. E uma outra coisa, esse quarto animal, que é esse quarto império, tentará mudar os tempos e as leis, cuidará de modificar os tempos e as leis. Você que é católico, ou você que já foi católico, você sabe quais são os 10 mandamentos do católico? Não são os 10 mandamentos da Bíblia, você sabia disso? Pois bem, olha só, eu vou ler aqui o que qualquer católico
dedicado, sincero, sabe sobre os 10 mandamentos. Eu vou ler aqui os 10 mandamentos. Primeiro, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Segundo, não invocar o seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, guardar castidade nas palavras e nas obras. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, guardar castidade nos pensamentos e nos desejos. Décimo, não cobiçar coisas alheias. E eu te pergunto, onde está o mandamento, não farás para ti imagem de escultura? E onde está o mandamento da guarda do sábado? Eu tenho aqui 2 exemplares da Bíblia. Um das edições Ave Maria, uma Bíblia católica. O outro exemplar de edições paulinas. E esses 2 exemplares trazem os 10 mandamentos bíblicos com a ordem de não fazer imagem de escultura e de guardar o sábado, não o domingo. A guarda do sábado, segundo a Bíblia, é a guarda de um princípio. Isso é muito importante nós entendermos. 6 dias trabalharás, mas o 7º é do Senhor. Essas modificações de dias, de tempos e de leis, esse quarto animal iria promover, esse quarto império estaria promovendo. Isso é muito claro. Outra coisa, a gente vê aqui também, nesse quarto animal, versículo 8, enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno. Em algumas traduções diz, uma outra ponta pequena surgiu entre eles. A palavra ponta pequeno, chifre pequeno, uma protuberância pequena, me faz lembrar de uma expressão da liderança católica chamada sumo pontífice. E isso é muito sério, porque é uma palavra que descreve uma liderança não reconhecida pela Bíblia. Mesmo que o catolicismo romano insista que Pedro foi o primeiro Papa, isso carece de exegese e carece de uma hermenêutica que nunca foi aceita, mesmo antes da Reforma Protestante. Haja visto que essa ponta suprema, que sumo pontífice significa isso, a ponta principal, o Papa tem, se nós pudermos, nós vamos colocar a imagem para você ver, aquela coroa que o Papa usa nas principais celebrações, tem escrito aqui na testa, Vicarius Filii Dei. A palavra vigário, significa substituto, representante. Isso também é algo estranho às Escrituras. Porque Jesus, ao ir para o céu, ele disse assim, olha, eu não vos deixarei órfãos, eu mandarei o Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O substituto do Filho de Deus no mundo é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo, que no dia do Pentecoste desceu, ocupou o coração dos crentes e dirige a igreja. Basta uma lida rápida no livro de Atos. Você vai ver em Atos dos Apóstolos, não há uma liderança humana efetiva. As lideranças eram localizadas. E quando eles tinham que decidir alguma coisa, eles realizavam um concílio. E um desses concílios foi dirigido por Tiago. Porém, em lugar nenhum, nós imaginamos Tiago chefiando ou centralizando um poder sobre si. Nem Pedro fez isso, nem Paulo fez isso. E o padrão de igreja que Jesus Cristo deixou é o estabelecido no Evangelho. Então, notemos isso aí. O catolicismo não tem a Bíblia como autoridade máxima, e sim a Santa Sé, aquilo que é chamado de a Santa Sé. O Papa em suas encíclicas. Eu vou ler aqui para você como, ao longo dos anos, esse poder papal, esse poder desse cristianismo que foi iniciado por Constantino e perpetuado depois pelo papismo,
Olha, eu não tenho nem como ler tudo, porque é muita coisa, tá? Mas só para a gente ter uma ideia, adoração a Maria, mãe de Jesus, e o uso do termo mãe de Deus surgiu em 431 depois de Cristo. O latim, como língua das orações e dos cultos nas igrejas, imposto pelo Papa Gregório I, surgiu no ano 600 depois de Cristo. Olha, vou pular muita coisa aqui, senão a gente não vai ter tempo. A canonização de santos depois da morte foi feita pelo Papa João XV, 995 depois de Cristo. A Inquisição dos hereges, tá, foi instituída pelo Conselho de Verona no ano de 1184 e ele ensinou o uso da força para difundir a religião, surgindo daí então a questão das terríveis cruzadas. A venda das indulgências, tá, usualmente considerada como a compra do perdão que permite o indulto do pecado, começou em 1190 depois de Cristo. Eu vou ler só mais alguns aqui para não cansar ninguém. A confissão de pecados ao padre só surgiu no ano de 1215, tá? No Conselho de Lateran, ou de Latrão. A proibição da Bíblia aos leigos. Você sabia disso? Que aos leigos foi proibida a Bíblia em 1287. Não é à toa que o monge agostiniano, católico apostólico romano, Martim Lutero, se levantou para trazer a Bíblia de volta ao povo e foi perseguido de morte. E a Bíblia, graças a Deus, ela foi traduzida para o alemão, depois para o inglês, exatamente quando surgia a imprensa, inventada por Gutenberg, que foi algo extraordinário, que transformou o mundo, a reforma promovida por Martim Lutero. Não esqueçamos que ele era um monge agostiniano. O Concílio de Trento ocorreu no ano de 1545 e declarou a tradição da igreja acima ou igual ou acima à autoridade da Bíblia. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Livros apócrifos, aqueles 8 textos a mais que a Bíblia católica contém, foi estabelecido em 1546, ou seja, depois da Reforma Protestante, talvez para criar até um embaraço para a Reforma Protestante. Em 1870, o Papa Pio IX proclamou o dogma da infalibilidade papal. Aí sim o Sumo Pontífice recebia o poder da infalibilidade. Toda vez que ele dissesse alguma coisa, aquilo seria doutrina para o cristianismo, pelo menos o cristianismo católico. Em 1950 surgiu com o Papa Pio XII o dogma da Assunção da Virgem Maria. E nós vamos citar só esses aqui, porque são muitas outras coisas que foram agregadas a esse cristianismo constantiniano. Pois bem, eu volto a frisar, queridos, que nós não estamos aqui fazendo um ataque pessoal à Igreja Católica. Eu tive alguns anos da minha vida dentro da Igreja Católica, tenho amigos católicos, tenho amigos padres. Então, eu estou me referindo à instituição do cristianismo por Constantino como religião estatal do Império Romano. Estou me referindo a todos aqueles papas que protagonizaram escândalos terríveis de imoralidade, de desonestidade e de abuso de poder, de heresias, de massacre, de mandar matar tanta gente inocente, gente séria, gente boa. Isso é uma história. Os alemães, por exemplo, eles sofrem com essa história do nazismo, mas eu não posso chegar na Alemanha e dizer que todos eles são assassinos. Como também não posso e nem pretendo me referir ao católico como alguém que bate palma para tudo isso que eu estou falando. Mas é importante a gente entender que a Bíblia tem a palavra final. Tá? Nós não estamos aqui atacando ninguém. Estamos mostrando que essa visão de Daniel, capítulo 7, de 23 a 25, tem incríveis semelhanças com o surgimento desse cristianismo iniciado por Constantino. E acabou se tornando em quê? Numa nação. Nós vamos ver daqui a pouco aí a bandeira do Vaticano. O Vaticano, ele é uma nação, é um país
Ele tem um chefe de Estado, ele tem um brasão, ele tem uma bandeira, ele tem um banco próprio, ele tem uma guarda pessoal, uma guarda só deles, um sistema de guarda e leis estabelecidas para eles lá dentro, né? E se estendeu em todo o mundo, inclusive usando força e guerra, como foi no caso das cruzadas. Se você não sabe o que são as cruzadas, foram movimentos militares de inspiração cristã que partiram da Europa Ocidental em direção à Terra Santa e à cidade de Jerusalém com o intuito de conquistá-la e ocupar aquele território, né, e mantê-lo sob domínio cristão. Esses movimentos se estenderam entre os séculos 11 e 13. Quando a Palestina estava sendo ocupada pelos árabes. Agora você já sabe por que o muçulmano odeia o cristão. Diz para eles alguma coisa sobre o cristianismo, já viu o ódio que eles têm. Porque eles foram massacrados por essas equipes que saíam para tomar Jerusalém na bala, na espada, no derramamento de sangue. Tá? Bom, eu quero agora fazer uma aplicação, deixar de lado um pouquinho a parte histórica e trazer para a nossa realidade. O que esse quarto animal representa? Eu dei aí um exemplo de Constantino, do Império Romano, de Constantino, do Vaticano, do sistema papal e tudo mais, mas o que esse quarto animal representa? São pessoas que vão querer utilizar a fé em Deus para obter poder pessoal. E esse anseio pelo poder, pelo domínio, pelo controle, né, a gente percebe hoje, vamos começar aí essas grandes igrejas, principalmente as que estão na mídia, onde os seus líderes transformaram o seu ministério num pequeno Vaticano, onde eles exercem domínio, onde eles têm controle, onde aumenta suas riquezas, onde aumenta a sua influência, e a gente pouco vê de resultado verdadeiro em cristianismo que transforma a sociedade, que muda o coração do homem e da mulher, que traz paz, que traz salvação, que traz vida eterna. É muito triste, mas isso é uma grande verdade, né? Tem muita gente que também abre uma denominação, abre uma nova igreja, simplesmente porque quer palanque, quer uma posição, quer ter seguidores. Nós temos que lembrar que ovelhas seguem quem já é pastor. Muitas pessoas anseiam por serem líderes, por serem pastores, por estarem à frente, mas sem um chamado de Deus, isso vira outro pequeno Vaticano. Vira um outro tipo de poder, como foi o poder romano e como é o poder ainda que emana de Roma. Então é muito triste isso aí. Isso não é só uma questão de Constantino, do papismo. Não, isso é do ser humano. O ser humano gosta de se exaltar, de se colocar, de se impor, de prevalecer pela força. A gente vê quantas pessoas hoje estão magoadas, estão machucadas, estão feridas, não porque se rebelaram, não porque criaram problema. Algumas criaram problema, criaram discussão, desavença, tá? Mas outras não. Outras simplesmente queriam humildemente servir. Mas por conta desse espírito imperialista, desse espírito de domínio, de controle, de governo, né? Esse desejo de ser uma ponta para se sobressair aos outros e agregar pessoas ao seu redor, isso infelizmente ainda está presente, não importa o tamanho da igreja. Não precisa ser uma igreja gigante como são essas que nós temos por aí. Em portas de garagem, nas esquinas das cidades, existem pessoas com esse espírito, simplesmente querendo atenção. E veja o que Jesus disse, Mateus 20, 25 a 28. Isso aqui todo líder deveria ler todos os dias. Jesus os chamou seus discípulos e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, mas não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês
seja o seu servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Onde houver alguém que em nome de Cristo ou do cristianismo se autoproclamar uma autoridade e ansiar exercer domínio, controle e conquista, estará simplesmente cumprindo a visão de Daniel. No próximo estudo, se Deus nos permitir, nós veremos a expressão máxima desse desejo de liderança, de governo, de poder. Tá? Nós vamos observar ainda nesse quarto animal quando e como surgirá essa pessoa que vai querer o controle, o domínio de tudo que diz respeito à cultura, à economia e à religião. Se Deus permitir, estaremos no próximo domingo, ou se você assistir na segunda, na terça, na quarta, está aí disponível. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Que a Tua bênção seja agora sobre cada lar, sobre todos que abriram a Bíblia comigo. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.